Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar o maior investidor do mundo explicando uma operação que ele fez com opções. Ele foi questionado por um cara que não sabia o que estava falando e aí ele teve toda a paciência do mundo. Aqui quem a gente está falando é do Warren Buffett e ele explicou a operação dele, que é uma operação genial, que ele embolsou mais de 4 bilhões de dólares. Então vamos lá que a gente vai ver o vídeo aqui e eu vou te explicar para você no detalhe como ele pensou, qual foi o racional de toda a estratégia. Antes da gente assistir o vídeo, eu vou pedir para quem já é parceiro do canal, clicar em gostei, que isso ajuda muito o vídeo chegar em quem está estudando, chegar em mais pessoas. Se você for novo por aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, esse vídeo aqui, se você pesquisar Warren Buffett options, né, você vai encontrar. A legenda aqui tá um pouco ruim, porque o Google aqui, o YouTube tenta legendar automático e depois logo em seguida traduzir. Mas eu vou te ajudando aqui, eu vou traduzindo para você. Então vamos lá, gente, a editora da Giovanna deve ficar doida. All right, this question comes from Bob Coleman. He says, Warren, could you bring us up to date with the status of your equity put contracts? Sourcing the 2019 annual report, found on page 60, it appears at 2009. Aqui engraçado que ele já quer começar a responder, ele já começa a sentir um certo incômodo e ele percebe aqui que a pessoa que está fazendo a pergunta não entende muito bem do assunto, então ele já começa a ter essa reação. E aqui, só para vocês entenderem, é a reunião anual que ele faz da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa dele, o fundo. Funciona como uma espécie de um fundo, né? É a reunião de 2020, tá? Tô gravando aqui em 2022, então faz uns 2 anos isso aqui, um ano e meio, 2 anos essa reunião. Vamos continuar. 19 year-end, the fair value liability was just under $1 billion, and if the indexes declined 30. Se você não estiver entendendo a legenda aqui, não tem problema, porque a tradução não tá legal. O cara que tá fazendo a pergunta, ele não entende do assunto, ele simplesmente tá perguntando aqui sobre as puts longas que o Warren Buffett operou aqui, e ele tá demonstrando uma certa preocupação, como se fosse algo muito arriscado. Mas vamos ver a reação do Warren Buffett na hora que termina a pergunta. 30%, the liability obligations ballooned to $2.7 billion. So if the indexes are down 60%, would Berkshire's obligation be close to $5.5 billion? Does that math seem reasonable? And are there any loose ends or open exposures associated with No, between 2004, I think, and 2006, I think we wrote 48, or maybe 50 contracts, something like that. The shortest was 15 years. The longest was 20 years, and we received, as I remember, roughly $4.8 billion, which we were free to do with what we wanted. Então aqui, ele basicamente já falou qual operação ele fez. Eles lançaram, ele disse a quantidade de contratos aqui, só que a quantidade de contratos não significa muita coisa pra gente. Mas ele basicamente lançou aqui, ele recebeu 4,8 bilhões de dólares em puts que eles venderam. E essas puts foram com vencimento de 15 a 20 anos. Quando que eles fizeram isso? Entre 2004 e 2006. É isso que ele falou. E aqui ele tem sempre essa linguagem de tentar explicar para o leigo. Ele tenta explicar de um jeito fácil. E aqui ele diz o seguinte, que é um dinheiro que ele estava livre para fazer o que ele quisesse. E esse é o normal, né? Quando a gente faz uma venda de uma put, por exemplo, o dinheiro que entra na conta a gente faz o que quiser. Vamos ver aqui o que ele vai falar. And we agreed to pay based on where one or more of 4 indices were selling for at the time of expiration. They were so-called European-style puts, where they're only payable based on one date. And we... O que ele está explicando aqui, tá meio complicado por causa dessa legenda, é que eles operaram puts de índices. Índices é igual ao índice Bovespa, o índice S&P. Aqui eles usaram os principais índices da economia global. O que significa isso? Que para a operação dele dar muito errado, a economia mundial tinha que deixar de existir. Eu vou anotar daqui a pouco no gráfico e te mostrar no gráfico a lógica dessa operação, mas vamos esperar ele explicar bem aqui a operação. We did not have, with a small exception, we did not have to put up collateral, which was part of the deal. And aqui tem um detalhe interessante, traduziu como garantia.
mas ele não teve que colocar nada como margem, né? Realmente, ele não precisou deixar nada de garantia. Apesar que eles sempre tiveram muitas ações, o que, de qualquer forma, iria garantir a posição se precisasse de garantia. Mas no caso aqui, eles fizeram opções flexíveis, né? São aquelas opções que não estão ali no home broker, ele negocia direto com o formador de mercado, ele faz via mesa e ele negocia o jeito que ele quiser. Eu quero uma opção para 10 anos. E aí a pessoa vai lá, usa o Black-Scholes, por exemplo, e dá o preço para ele. Como eu já mostrei em outro vídeo, eles acreditam que o Black-Scholes erra muito, principalmente em opções mais longas. Então é assim que é o racional da estratégia deles. Sempre usar umas opções mais longas para aproveitar dessas vulnerabilidades desses cálculos do Black-Scholes, que é um modelo matemático aí que faz a conta do preço das opções. And we've had that 4.8 billion. We probably had an original nominal value of something over 30 billion, maybe 35 billion. O que é isso que ele falou? Ele acabou de falar que o contrato tinha um valor nominal de 30 ou talvez 35 bilhões. Isso aqui, se você já entende um pouco de opções, isso aqui é o notional dele. Isso aqui seria o seguinte, se ele fosse para exercício nessas opções, ele precisaria ter, para comprar desses índices, né, ele precisaria entre 30 a 35 bilhões de dólares para cumprir com o exercício. Então olha que maluco, olha o tamanho da posição que ele estava montando aqui. That's if everything went to zero. I mean, if Dow Jones went to zero, the FTSE went to zero, and the Nikkei and so on. A number of those have run off. So we now have about 14 billion nominal. We have something less than half left. Aqui o que ele falou? Ele falou o seguinte, como esses contratos eram baseados nos índices Nikkei, Dow Jones, se esses índices fossem a zero, aí sim ele teria esse prejuízo de 30 ou 35 bilhões. Como na verdade a maioria desses índices subiu muito, boa parte desses contratos já não valem mais quase nada e eles já encerraram esses contratos. Eles venderam opções longas, o preço começou a valer muito pouco, eles recompraram e hoje o notional deles, hoje que eu digo em 2020, o notional, que era o valor para exercício deles, já tinha caído de 30 a 35 bilhões para 14 bilhões de dólares. E por que ele está explicando isso? Porque o cara que perguntou estava com a dúvida do risco dessa operação. O cara estava preocupado, não estava entendendo que na realidade essa operação já está ganha, né? Vou mostrar no gráfico daqui a pouco para você entender. We haven't paid out anything significant. We bought back a few of them. If everything went to zero, we would owe 14 billion. If everything were to sell at the same price it was selling for on March 31st, I think the number is I think it's somewhat less than we carry as a liability on the balance sheet, which is 2 and a fraction billion. So far, so good. I mean, we've had the use of a lot of money. So far, so good. A gente tá mostrando aqui que até agora a operação foi tudo certo, né? Como eu te disse, eu vou te mostrar no gráfico como que funcionou essa dinâmica, mas ele tá falando que basicamente não tem risco nenhum mais, o risco tá muito baixo e que para ele realmente ter algum problema, né, teria que a economia global colapsar, porque os índices teriam que ir para zero. Índice, ele basicamente pega as maiores empresas desses mercados, né? Imagina o índice da Bolsa Americana ir para zero, é porque acabou o mundo, né? Alguma coisa assim. Então ele tá bem tranquilo e ele solta essa frase icônica, so far so good. Seria até agora, tudo bem. And the outstanding potential of them is if the market went up a lot, we wouldn't have to pay anything, and if it goes down some more, we have to pay more than a couple of billion, but we've got the liability set up for that. But so far, so good on that, and it is not anything that causes us any problem. They come due, the final one, I think, comes due sometime in 2023. I think maybe 20 or 25% of them come due late this year, and the questioner doesn't really understand about them. I can tell by the question. And there's... É muito legal que o Warren Buffett sempre foi meio debochado, né? E no final ele faz questão de falar. A pessoa que fez a pergunta não entende do que ele está falando. Ele não sabe sobre o assunto. Dá para perceber isso através da questão que ele me fez. Então, assim, ele continua, mesmo com bastante idade, bem debochado.
e fala, o cara tá me fazendo essa pergunta, ele nem sabe o que ele tá falando. E essa é a realidade, a operação dele veio redonda, e o que ele bateu bastante em cima? Que ele estava livre para fazer o que ele queria com esse dinheiro. Então lá entre 2004 e 2006 eles levantaram essa grana, 4,8 bilhões, e foi operar com esse dinheiro, compraram ações, fizeram uma série de coisas que em 15, 20 anos, que foi o tempo aí que passou, olha a rentabilidade do Warren Buffett da Berkshire, 15, 20 anos. Esses 4,8 bilhões hoje já devem ter... Eu lembro de já ter feito essa conta uma vez e na época tinha dado entre 15 e 16 bilhões. Então ele conseguiu levantar 4,8 bilhões do nada, sem precisar deixar garantia, investiu esse dinheiro virou lá 16 bilhões. Então basicamente ele criou do ar 16 bilhões de dólares. Olha só a cabeça, não é à toa que esse cara é genial e é o maior investidor do mundo. Está sempre entre os 10 maiores aqui da Forbes. Não é à toa, o cara é muito bom. Seja com ações, seja com valuation, em análise fundamentalista, seja com opções. Ele é um mestre, ele é um gênio aqui das opções, entende profundamente do que ele está fazendo e do que ele está falando. There's no surprises there. There's no way that some liability could double up on us except relating to where those indices close at the expiration of a group of different puts, which, like I say, have been more than cut in half. And we've done very well on it. E ele termina falando que ele se deu muito bem nisso. Agora eu vou abrir o gráfico aqui, não vou prosseguir. Basicamente ele explicou a operação e falou que deu tudo certo. Eu vou te mostrar agora visualmente qual que foi a ideia da operação. Fiz um esqueminha aqui para você entender. Isso aqui é o gráfico mensal do S&P. Ele não usou só o S&P, mas a gente vai usar ele como exemplo porque não adianta a gente abrir 4 gráficos para mostrar a mesma coisa. Mas de modo geral, dá uma olhada aqui. Ele recebeu 4,8 bilhões de dólares. Foi entre esse prazo aqui, 2004 e 2006. Nessas flechas azuis aqui. Ele recebeu esse dinheiro. O que tinha acontecido? Vou pôr uma linha aqui para você entender. Dá uma olhada nessa linha azul. Qual que foi a ideia, o trade aqui do Warren Buffett? Ele simplesmente apostou que lá no vencimento, entre 15 e 20 anos, o mercado ia estar acima dessa linha. Essa é a aposta dele, esse é o trade dele. E aí ele recebe adiantado na operação, é uma venda de put aqui, não só uma, né? Ele falou que foram 50 contratos mais ou menos. Então ele recebe o dinheiro adiantado. Entre 2004 e 2006 ele recebe esse dinheiro para ele investir. E aí ele investe no mercado aqui. Isso aqui é o S&P. Ele conseguiu uma rentabilidade maior. A Berkshire costuma bater o S&P. Então ele pegou esse dinheiro aqui, conseguiu multiplicar essa grana e ele teria que pagar esse dinheiro de volta ou correr risco de ter prejuízo se o mercado começasse a cair abaixo dessa linha aqui dos mais ou menos 1.290, 1.300 aqui do S&P. E a realidade, quanto que o S&P estava no vencimento das opções dele? As opções dele começaram a vencer aqui em 2020. Algumas ele encerrou adiantado, como ele falou no vídeo. Então, quer dizer, ele montou essa operação aqui por um tempo. Essa operação até, se ficasse vendo lucro ou prejuízo, estaria até com prejuízo por um tempo por causa da crise de 2008. Mas assim que a crise ela se recuperou, ele já ficou aqui fora do dinheiro. Em outras palavras, a operação meio que começou a dar lucro, a gente pode ver dessa forma. E conforme o mercado foi subindo, foi distanciando do preço dele, o risco foi ficando menor. E as opções são assim, conforme ela tem um risco menor de ser útil, ela começa a murchar, né? Então aqui, conforme o mercado foi subindo, olha só como descolou muito. Aqui em 2017, o mercado já estava o dobro da época do strike dele. Então essas opções dele já não valiam quase nada. E aí ele foi encerrando algumas operações. Aqui em 2020 foi quando ele fez o vídeo. E aqui em 2020 teve a crise aqui, como você sabe, e aí a pessoa estava preocupada com isso. Nossa, o índice vai cair, você vai correr risco com essas puts. Aí ele fala, pô, tá muito longe, a gente tá muito tranquilo. Ele já tinha encerrado parte das operações e o mercado estava bem acima dos patamares que era o strike lá, que era o valor que precisava ficar acima. Olha aqui, mesmo no fundo da crise aqui, estava muito acima do valor que seria algum risco para ele. Tanto que ele fala que o dinheiro que ficava lá no balanço deles, de meio que risco lá, é um valor muito baixo que para eles não faz nem diferença. Basicamente foi isso. A operação é simples, se a gente para e pensa. Ele vendeu puts do índice, recebeu uma grana, essa grana ele pôde investir, pôde fazer outra coisa, é o jeito que a gente opera mesmo. A única coisa que a gente não costuma fazer é ter
um prazo tão longo, porque aí tem que usar opções flexíveis e é algo que na realidade a gente pode fazer sim, as corretoras permitem a gente fazer essas operações. O único detalhe é que a gente paga a tabela Bovespa, tá? Mas dá para fazer operações para 5 anos, para 10 anos, isso é possível. E aqui, olha só como que terminou a operação dele, completamente fora do dinheiro. Em outras palavras, ele embolsou aqui basicamente todo o dinheiro e ele ainda investiu e multiplicou essa grana. É uma operação simples se a gente para pensar, mas é genial. Quem que tem coragem aí de vender uma quantidade tão grande assim de opções? Por exemplo, ele tem um notion de 30 a 35 bilhões. Se desse errado, ele teria que ter essa grana para cumprir com o exercício. Quem que tem aí coragem? Tem que ver quanto que era o patrimônio da Berkshire na época. É claro que eles têm muito dinheiro. Mas quem tem coragem aí de fazer uma venda de put e arriscar 20, 25% do patrimônio? Pensa por esse lado assim, é algo bem agressivo. Para eles eu não tenho certeza quanto que era do valor total, mas de qualquer forma é um valor bem grande. Então aqui, dá para ver, primeira coisa, a operação foi muito bem montada, o prazo era muito longo, e se a gente volta na história do S&P, não teve 15 anos, 20 anos em que o mercado ficou pior que 15 anos atrás, que 20 anos atrás. A tendência da economia americana é crescer e isso empurra a bolsa para cima. Mesmo a inflação, ela tem a tendência de fazer o preço da bolsa ir para cima. Se a gente vê aqui nos valores que ele fez, ele estava bem seguro, já fazia um tempo que a bolsa teve aqui na crise dos anos 2000, o mercado ele deu aquela caída, depois veio e recuperou bastante, ele montou a operação num momento legal e ele estava certo, ele acertou. A economia americana continuou subindo e não só a economia americana, né? Ele apostou em 4 índices diferentes, todos eles deram certo e ele embolsou toda essa grana. Bom, é isso, é uma operação, quando a gente vê, não tem muito o que falar. Se você quiser aprender mais sobre venda de put, a gente tem aqui no canal. Esse é o maior investidor do mundo e como ele utiliza opções para potencializar, para fazer ele ganhar muito mais dinheiro do que ele ganharia normalmente, como eu te disse. Dependendo do jeito que a gente olhar, parece que ele criou 16 bilhões do nada, né? Ele pegou 4 bilhões em troca de correr um risco, fez isso aí virar 15, 16 bilhões e agregou aí para os seus investidores, para o seu patrimônio, bastante dinheiro, fazendo uma jogada com opções e dá para a gente fazer coisas parecidas aqui. Então fica a lição do que ele fez para abrir sua mente para fazer coisas parecidas. Parte das minhas operações são baseadas em princípios desses aqui, então é bem legal ver como aqui um cara gigante opera opções. É isso, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, sugestão, se você faz alguma operação parecida, me conta aqui nos comentários. Acho legal a interação aqui de vocês, quem tem mais experiência com quem está começando agora, dá uma mistura bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Na parceria é de graça e ajuda o vídeo a chegar em quem está querendo aprender esse conteúdo. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.